Eu lembro no outro dia, me recordo já tá no outro dia, ainda a minha mãe me pegou, assim, e me levou a pé na casa da minha avó. Eu quero conversar com você. Dela, o que aconteceu? Eu falei, mãe, aconteceu assim, assado. Eu acordei, o homem tava do meu lado, enfiando a mão por dentro da minha roupa e eu tô assustada. Minha mãe falou bem assim, ó, fica quieta e não conta pra ninguém. Veja só o que aconteceu com ela depois disso. Mas antes, é claro, já deixe o seu like, comente, compartilhe e, é claro, inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Na descrição aqui do vídeo, como sempre, eu vou deixar o link do episódio completo que você vai encontrar no canal Marquir Podcast. Então assista esse corte comigo e depois assista o episódio completo lá no canal Marquir Podcast. Vamos ver vídeo. Eu venho de uma família não cristã, né? Uma família toda desconstruída. Meu pai, minha mãe, mas meu pai é alcoólatra, né? E a minha mãe tentando fazer dar certo. Éramos em 3 irmãos. Meu pai sempre bebendo muito, a minha mãe sempre saindo, né, indo para casa de um, para casa de outro, e nós ficávamos o dia inteiro na escola, tipo, não tinha uma convivência assim familiar dentro de casa. Era como se fôssemos assim, tem essas 3 crianças aí, vamos ter que dar um jeito aí, manda o dia inteiro para a escola. Meu pai trabalhava, dava dinheiro e, enfim, era desse jeito. Só que isso aí, até então para nós era normal como uma família, porque tipo, ia pra casa da avó, tava a avó e o vô. Ia pra casa do tio, tava tio a tia. Então, pra nós, era aquilo que nós tinha aprendido, né? Só que foram passando os tempos, a gente foi crescendo, assim, e eu vi, assim, muitas coisas difíceis. No meu pai era muito difícil, assim, ele não era muito presente em casa. E a minha mãe também não. Tipo, meu pai vivia trabalhando e minha mãe vivia na rua. E nós 3 vivíamos sozinhos. Uma casa muito boa, eu lembro, era uma casa muito boa, muito bonita. Meu pai construiu aquela casa com tanto amor, assim, pra nós. Cada um de nós tínhamos um quarto, tinha sala de jantar. Era uma casa muito bonita, assim. Então, naquela época que a gente tinha uma casa daquela, meu pai ganhava super bem. Só que ele não dava tudo que nós precisava materialmente, né? Nós tínhamos roupas boas, escola boa, tudo, só que a paternidade mesmo dele não tinha. Ele não era presente, assim. Quando eu tava em casa, ele tava bêbado. Hoje eu vendo, assim, que Deus sempre esteve ali comigo, mas eu sempre vi algumas coisas diferentes, assim. Eu sempre vi que tinha alguém olhando pela janela do quarto pra mim, eu lembro, assim. Eu falava, meu, o que eu tô vendo? Eu ficava assim, eu não entendia que já era no mundo espiritual, né? Que eu já tava vendo coisas. E eu começava a ver aquilo ali, mas eram demônios, eu não sabia, mas eram demônios. E eu lembro que tinha um que ficava me olhando toda noite pela janela, assim. Eu cobria minha cabeça, assim, da minha cama e ficava. E a mãe não deixava nós dormir com ela. A mãe e o pai não deixavam nós dormir com eles. Era vocês no teu quarto e pronto. Você vai ficar com medo, vai ficar aí, você vai ficar aí, o lugar de vocês é aí, já tem tudo pra vocês aí. E eu lembro que numa dessas noites, assim, o meu pai bebia muito e ele convidava os amigos deles pra ir lá pra casa, assim. E numa dessas noites, assim, eu lembro de eu estar dormindo e acordar assustada com uma pessoa deitada do meu lado com a mão por dentro da minha roupa, assim. Eu falei, meu Deus, naquela hora eu não sabia o que eu fazia, sabe? Eu travei. Não lembro detalhadamente o que aconteceu, porque eu era muito novinha. Eu deveria ter uns 6, 7 anos. Nossa. E eu lembro daquilo, eu me assustei, eu fui assim. Eu lembro que eu consegui me livrar naquela situação e eu fui pro banheiro. E eu chamei minha mãe. Eu chamei minha mãe. E daí eu lembro no outro dia, me recordo já tá no outro dia, ainda a minha mãe me pegou, assim, e me levou a pé na casa da minha avó. Eu quero conversar com você. Dela, o que aconteceu? Eu falei, mãe, aconteceu assim, assado. Eu acordei, o homem tava do meu lado, enfiando a mão por dentro da minha roupa e eu tô assustada. Minha mãe falou bem assim, ó, fica quieta e não conta pra ninguém. Se você deixar algum dia algum homem tocar em você, você vai ficar grávida. Se ele fizer sim, olha em você, você vai ficar grávida. Aquilo gerou uma culpa dentro de mim. Por que eu deixei? Aquilo começou a me gerar aquela culpa dentro de mim, sabe? E eu fui me remoendo com aquilo pronto, foi uma prisão. Porque eu não ficava perto de ninguém mais. Tipo, eu não tinha liberdade de chegar nos lugares e ficar aqui conversando, dando risada. Se alguém chegava, por mais que queria fazer um carinho em mim, eu não deixava, porque eu lembrava o que a mãe falava. Só que depois, quando eu fui passando o tempo, meus pais acabaram se separando. Porque não ia dar certo. Sim. Meu pai, eu lembro que eu ia com a minha mãe. Tô lembrando da situação agora uma vez, tinha um rio perto da minha cidade lá, e o meu pai ia lá e a minha mãe ia atrás pra ver se ele não tava lá, tipo, com as prostitutas, porque ela sabia onde ele tava. Tipo, ela sabia onde ele tava. Então não ia dar certo. Eu lembro que ela levava eu nessas mulheres de cartomante pra ler as coisas, pra ver onde o pai tava, sabe? E eram várias coisas, ela me levando pequenininha assim com ela. Eu não lembro, sempre eu estava com ela, mas o irmão nunca tava, era sempre eu. E hoje eu entendo porque que ela me levava pra me ver essas coisas, pra depois eu saber também, né, o que rolava ali, né? E daí eu acho que eu deveria ter uns 8 anos, eles acabaram separando. Só que a minha mãe encontrou
um homem e acabou se relacionando com ele e saiu de casa, deixou nós, deixou o pai, tudo, e foi embora com esse homem. Era o amor da vida dela. Tipo, tudo que o meu pai não dava pra ela em questão de carinho, tudo. Meu pai era muito financeiro, ele lutava pra dar tudo. Só que a questão do carinho, do amor, do cuidado, não dava. Sim. O que acontece? Esse veio, né? Supriu todas, essa foi no ponto fraco do meu pai. No emocional, né? Levou ela. Só que nós já não era importante pra ela, porque mesmo dentro de casa, nós não tinha importância. Entendi. Era como, essas crianças estão aqui, eu tenho que cuidar, vai pra escola o dia inteiro, quando não tá na escola vai pra avó, vai pra tia, eu vou viver a minha vida. Tipo, minha mãe vivia de casa em casa, fazia tudo pra todo mundo, muito amiga, muita comadre, né? Pra lá é muita comadre, né? Sim. E nós sempre ali de canto. E daí foi quando ela encontrou esse homem e foi embora. Ali foi o ponto em que eu não entendi muito o que estava acontecendo. A minha mãe saiu de casa, ficou em casa nós com meu pai, eu com 8, meu irmão com 10, a minha irmã com 6, mais ou menos, éramos em 3. E ali a gente começou a ter uma batalha interna. Porque como a gente estudava numa escola muito boa, e nós tínhamos um padrão bom de vida, assim. Ia pra escola e quando voltava ia pra casa do vô. Só que quando eu chegava à casa do vô, nós queríamos nossa casa, nós queríamos nossa cama, nós queríamos essas coisas. E eu lembro muito de agora, já adulta, eu ter umas visões, assim, eu naquela casa, olhando para aquela casa sofrendo. E depois o meu avô me contou que quando a gente saía da escola, como a gente voltava a pé, era perto sozinho, já não tinha mais van, porque daí ninguém pagava mais nada, né? Nós estava dependendo do vô, da tia, porque o pai também foi embora, o pai não quis saber de nós. Já não queria também, né? Então o pai acabou se afundando mais na cachaça, daí como não tinha mais quem pagasse van, não tinha mais ninguém que fizesse nada por nós acabou voltando sozinho da escola. E numa dessas voltas a gente demorou muito pra chegar em casa. E o meu avô foi atrás de nós. Quando chegou na casa, nós estávamos nós 3 dentro da casa sentados. Eu falou, o que vocês estão fazendo aí? Que nós olhamos pra ele. Nós estamos esperando a mãe e o pai voltar. Eles falaram pra nós que iam voltar a buscar nós. Naquele dia, o vô falou que ele não sabia o que ele fazia. Ele pegou nós 3, levou pra casa de novo. E a casa já não tinha porta, não tinha nada, porque o pai tava vendendo tudo que tinha dentro da casa pra beber. E nós naquela casa, sem porta, sem nada, lá esperando. Aí eles falaram que ia voltar, na nossa cabeça, né, criança, eu vou voltar da escola e vou ficar aqui, porque vai que eles voltam e não acham nós aqui, não vão querer levar. Meu Deus. Daí ali foi onde a gente começou a desconstruir, porque eu não conseguia aceitar a separação, enfim, a separação, porque meu pai já vivia fora de casa, então já não tinha aquela convivência de pai e mãe. Mas eu não conseguia entender que a minha mãe não queria nós. Tipo, a mãe não quer. Daí vinha, foi embora com outro homem, porque vocês não são importantes, porque ia pra escola, tinha uma amiga, criança também, hoje eu entendo, né? Perdoei ela, graças a Deus. Mas essas palavras dela me feriram muito, me fez sair da escola. Porque quando eu ia pra escola e ela falava bem assim, ela vem abandonadinha. Nossa. E aquilo ali me feriu profundamente. Eu falei assim pra avó, eu não quero mais ir pra escola, vai. Eu tô sofrendo muito, sofrendo. Meu irmão começou a usar droga, tinha uns 12 anos, mais ou menos. E meu irmão começou a usar droga, enfim. E o meu irmão começou a assumir a responsabilidade sobre mim e minha irmã. Tipo, ele saía, fazia os corre dele, né, na rua ali, e trazia as coisas pra nós. Tipo, um dinheirinho pra comprar um docinho, uma roupinha. Ele começou a suprir essa necessidade, porque ele via que nós sofria muito por conta disso. E ali ele começou a se perder também. E aí foi nessa época que o meu avô foi atrás da minha mãe e falou, você precisa cuidar dessas crianças? Eles estão sofrendo demais? Eles sofrem demais? Eu deitava no chão e chorava. Eu lembro, deitava no outro piso chorando de noite. Eu não queria dormir com ninguém. Eu tinha uma cobertinha que eu lembro, assim, que era toda de ursinho, que eu dormia na minha cama. Eu levei aquela cobertinha, abraçava aquela cobertinha e eu ficava deitada no chão com aquela cobertinha chorando, porque eu queria voltar pra minha casa. Só que daí a minha mãe foi, nesse tempo, de tanto meu avô falar pra ela buscou nós. Levou nós, daí eu pensei, minha mãe voltou, né? Ela me ama, ela não deixou nós aqui. Só que quando nós vai pra casa da minha mãe, nós achava, ela tá com uma outra pessoa, mas enfim, né? Vai cuidar de nós. Que nada, ele não deixava ela cuidar de nós. Porque ele era possessivo, ele queria a atenção dela só pra ele. Ele não queria atenção, dividir com ninguém. Então, quando a gente chega, 3 crianças que já estavam fora do convívio, né, familiar, de repente nós chega ali, nós quer a mãe, né, a atenção da mãe, o carinho da mãe, de novo. Vai pra escola o dia inteiro, a mãe arruma vários projetos, né, ali. Tudo que ela conseguia colocar pra nós ficar menos tempo com ela colocava. Daí eu lembro que se nós não fizéssemos o que ele queria, ele castigava nós. E aí eu lembro que um dia, olha que coisa, assim, eu cortei um repolho grosso, não foi do jeito que ele queria que eu cortasse, mas
Mas eu tinha o quê? 10, 11 anos? Como é que eu ia saber cuidar de uma casa, né? Não tem. Cortei grosso, assim, não era do jeito que ele queria e ele me castigou. Ele falou assim, não, agora você vai ficar atrás daquele armário sem comer, até o dia que eu mandar você sair dali. Eu fiquei ali, não sei se é 3, 4 dias, e sentada atrás de uma armarinha amarela, assim, e nisso ele trancou minha irmã num outro quarto lá, jogou minha irmã, deixou lá. O meu irmão, nessa época, era o que tinha livre acesso na casa daí ali, ele não ficava. O que que eles faziam? Eles iam no quintal, tinha aquelas laranjas, assim, eles pegavam e enrolavam pra mim bem devagarzinho, assim, atrás do armário, pra ele não escutar, porque se ele escutasse, ele era todo mundo castigado, se eles vissem que eles estavam me alimentando. E ali eu comi, e ali eu ficava pensando, não conseguia entender o que tinha acontecido na minha vida, porque de repente a gente tá na casa com nossos pais, era a família que eu tinha, né? De certa forma, meu pai vinha final de semana, minha mãe estava ali, mas nós estávamos ali. Para mim, aquilo ali era bom. De repente, a gente vai para casa de um, para casa de outro, volta para casa, esperando o pai e a mãe voltar, não volta. De repente, minha mãe já leva uma casa, que tem uma pessoa que a gente não conhece na nossa cabeça, não estava conseguindo entender o que estava acontecendo. Só que ali eu comecei a gerar muita raiva da minha mãe, muito ódio dela, porque ela não demonstrava nenhum tipo de afeto. Não se posicionava em favor de vocês, né? Não falava, não, vai fazer isso com eles. E daí, enfim, ele acabou me tirando daquele quarto, passou aquele castigo, e ele era muito bipolar, assim, sabe? Ele foi uma das pessoas que me feriu muito na minha vida, assim. Porque ele era muito bipolar, às vezes ele olhava pra nós como se nós não fosse nada, e às vezes ele conversava quando ele queria. Tipo, hoje vocês podem sentar na mesa e conversar e comer, hoje eu não quero falar com vocês. Tipo, hoje não... Tipo, e daí ele era muito dessa parte da comida com a gente. Muito castigar na parte da alimentação. Tipo, então vocês não vão comer. Eu lembro que eu ia num projeto da escola e eu falei assim, lá eles davam uns pães pra nós, assim, trazer pra casa. Eu falei, eu vou levar esse pão pra casa, porque não foi ele que comprou, então eu vou poder comer, né, esse pão. Que nada, chegava lá e ele colocava os pão em cima da mesa, ele contava os pão. Se nós pegássemos o pão, nós ia apanhar. E aí foi um dia que eu lembro certinho, assim, eu tava com tanta fome, e eu tava, era um outro castigo, eu tava... Mas a sua mãe não se posicionava com isso? Não falava nada. Deixava ele fazer? Deixava. Nossa. Ela não falava nada, ela estava tão presa emocionalmente nele, assim, que ela não falava nada, ela só falava assim, vocês têm que entender, nossa, sabe? E aquilo ali feria muito a gente, porque era uma prisão, tipo, a gente ia pra escola, não podia contar nada pra ninguém. Uhum. A gente voltava da escola, não podia contar nada pra ninguém, então nós via naquela prisão dele. Ele não podia falar nada, tava tudo bem. Só que como eu queria ficar perto da minha mãe, nós acabava ficando, né? Não tinha o que fazer. E eu lembro que um dia, nessa noite, eu levantei os pezinhos assim, bem devagarzinho pra pegar o pão, porque eu imaginava o gosto do pão. Eu ficava assim, meu Deus, aquele pão é tão docinho, eu só queria um pãozinho daquele, né? Eu ia bem devagarzinho, levei, abri o saco assim, ó, bem devagarzinho, peguei um pãozinho, saí correndo e fui lá pro meu quarto e comi aquele pão. Parece que foi a refeição, era um manjar, assim, sabe? Consegui comer o pão. E ele não descobriu. E eu queria cuidar da minha irmã, que era menor, porque eu não queria que a minha irmã passasse aquilo. Então, toda a situação que acontecia, eu assumia. Entendi. E o meu irmão tava tentando fugir. Nós estávamos bolando um plano para fugir. Então, era uma distância, assim, mais ou menos de 1 hora a pé. Nós caminhando para chegar na casa da minha avó. Entendi. Então, nós ficávamos imaginando. Nós vamos fugir. E nós bolando aquele plano. Um dia nós conseguimos fugir. Eles foram para a igreja e eles iam para a igreja e daí eu falei, vamos fugir hoje? Conseguimos fugir. Quando nós fogimos, ele não acha nós de moto na rua, levou nós para casa, pronto. Ficamos de castigo de novo. Passou um tempo, meu irmão conseguiu fugir. Mas eu volto para buscar vocês. Meu irmão com 11 anos, eu fujo e volto buscar vocês. Não voltou. Claro que não voltou, não ia conseguir voltar. Só que daí ele relata a situação para meus avós, que ninguém sabia que nós estava passando, né? Quando ele relata para os meus avós, o que acontece? Meu avô começou a chamar minha mãe. Não é isso, pai. Não, eles estão inventando, é coisa da cabeça deles. Defendeu o cara. Aí nisso tinha uma festa na escola, fomos pra festa e... Não, antes disso a minha irmã conseguiu ir pra escola e não voltar mais. Foi pra casa do meu avô, conseguiu fugir. E eu não consegui, porque eu não conseguia largar minha mãe. Parece que aquela dor, aquele sofrimento, mesmo assim, pra mim, eu me ficava de dó da minha mãe, porque eu não queria que ele fizesse algo pra ela. Se nós continuássemos fugindo, tipo, a culpa toda era nossa. Nós fugimos, nós fizemos isso, então ele vai castigar a mãe, então eu não queria mais que ele fizesse aquilo. Só que daí, nesse tempo, o que acontece? Foi uma festa de escola e eu não aguentei mais. Eu não aguentava mais aquela pressão. Daí tinha uns tios meus lá, eu falei assim, quando você disse isso, aquilo, eu quero ir embora e eu vou ir pra casa da avó e pra ela não vou voltar mais. Foi quando eu voltei pra casa da avó, só que eu voltei com ódio tremendo da minha mãe. Eu voltei com muita raiva da minha mãe pra casa dos meus avós, muita raiva mesmo, assim, no meu coração, porque a rejeição, ela machuca a gente.
ela machuca muito, porque quando a gente é rejeitada no mundo, por um amigo, né, tudo assim, até você passa, a pessoa não me conhece, mas a mãe e o pai da gente é rejeitar, isso dói demais. E aquilo com ódio da minha mãe, não suportava ninguém falar dela. Falei assim, não, minha mãe é isso, é aquilo, ela me abandonou, ela foi embora com um homem, isso, aquilo, vocês não sabem, não entendem. Ela começou a ficar muito rebelde. Meu irmão, ele começou a sair muito e usar muita droga, com 11 anos. Eu já usava, cheirava cola, era muito pesado. Já o que ele fazia. E ele não queria que nós fizéssemos, né? Ele queria que nós ficássemos em casa. Só que daí eu conheci uma amiga. E essa amiga, ela era mais velha que eu. Ela era uma vizinha, era meio que vizinha, assim. Morava na rua, assim. Ela era era um pouco mais velha que eu. Eu tinha 11, ela devia ter uns 14, 15. Só que ela já saía pra rua, ela já fazia. E eu não sabia. A minha família é muito reservada, assim, em questão de valores. Tipo, meu avô falava assim, não usa roupa curta, assim. Tudo, né, aquilo ali, enfim, com princípios. Toda aquela coisa. Não pega nada de ninguém, tipo, meu avô e minha avó sempre com essa criação. A gente ficou morando com meus avós. E essa menina começou a me dar atenção. E era tudo que eu precisava, de atenção. E ela começou a me dar atenção e eu comecei a ir na dela. Agora arrumei uma amiga, eu tô feliz, enfim, porque eu já não queria nem ir pra escola, ninguém, né, e eu acabei indo na dela. E daí um dia, eu fazia tudo que ela queria, eu fazia. Ela falava, vai, faz isso, faz aquilo. Eu ia, ela me manipulava. E um dia ela falou assim, Jéssica, o que você acha de nós fugir de casa? Porque eu vou com a tua avó não deixa você sair mesmo, porque ela queria que eu saísse com ela. E eu falava, não posso sair, eu vou, e a avó não deixa, meu Deus, né, só vou para a escola, eu não posso sair. Ela falou assim, não, Jéssica, pega e vamos fugir, porque eu tenho uma família que mora numa cidade e é bem facinho de nós chegar nessa cidade, assim. E lá nós vamos conseguir trabalhar, nós vamos conseguir... Eu tinha 11 anos. Ela tinha uns 15, ela já era vivida nos 15 anos dela, né? Mas tinha passado também, né? Uhum. E o problema tá resolvido, né? Porque que acontece? Quando eu saí de uma casa que eu tinha tudo, de repente eu caio na casa dos meus avós só tinha minha tia, ela tem 1 ano de diferença comigo, a minha tia. E ela tinha as coisas dela, mas nós não tinha mais as nossas. Então, o meu irmão tentava suprir as nossas necessidades. Então, a gente sai de um lugar que a gente tinha tudo, quando cai ali é depender de uma misericórdia de alguém, dar um tênis, dar uma roupa. Meu avô não tinha essas condições. Meu avô tinha condições de manter alimentos, mas as condições de comprar uma roupa nova, um tênis, um sapato, esse ele não tinha. Aí, o que acontecia? Meu irmão tentava, mas não conseguia. Ele tinha 12 anos, né? Não tinha. E daí, na minha cabeça, era o quê? A gente queria, né? Uma roupinha, uma coisinha, isso, aquilo, né? E cadê? Não tinha ninguém. Não podia pedir, não dava. E ela falou assim, lá nós vamos conseguir? Ela falava assim pra mim, eu falava, meu Deus, comecei assim a passar na minha cabeça, né, uma história, se nós vamos lá, eu consigo isso, consigo aquilo, depois eu venho, eu cato a minha irmã, levo também e a gente tá resolvido, né? Mas isso, enfim, e aí eu fui com ela, tratamos o dia de fugir, fugimos. Só que quando a gente foge, comecei a mandar na rua, eu falei pra ela, mas de quando que a gente vai lá? Desse lugar que você tá falando, enfim, né? E quando os meus pais separaram, a nossa casa, eles venderam e a minha mãe falou assim, a tua parte pro meu pai, do teu dinheiro, você dá pra mim, que eu vou dar pras crianças. E eles pegaram um terreno na parte desse dinheiro e esse terreno eles deixaram pra nós. E daí eu falei assim pra ela, eu não vou dormir na rua, tem um lugar, assim lá, que é um terreno nosso e nós vamos pra lá. Falei assim pra ela, e dá pra nós dormir? Eu falei, não, tem uma casinha lá de madeira, dá pra nós passar a noite lá, de amanhã a gente segue o nosso destino lá pra onde que você tá, né, levando nós. Era uma cidade, 2 cidades, tipo, pra frente da nossa, assim. Hoje eu fico imaginando como é que nós ia chegar naquela cidade, 2 de menor, sem dinheiro. Meu Deus do céu. Né? Aí, no outro dia de manhã, que passou aquele dia com uma fome, o Espírito Santo acho que guiou a minha família aquele dia chamar a polícia e ver se nós não tava lá nesse terreno. Porque era o que nós tinha recebido de herança daí do pai e da mãe, eu e meus irmãos, né? Da separação deles. Chegando lá, nós tava lá. Daí a polícia pegou nós lá e levou embora. Só que levou embora e continuou tudo da mesma forma. Ninguém falou nada pra mim, ninguém me aconselhou nada, só me deixou olhar, coitadinha, vamos falar o que pra ela, né? Sempre a coitadinha, porque não tem pai, não tem mãe. Aí, passado um tempo, eu continuei a amizade com essa menina. E ela falava, Jéssica, e tudo que ela falava pra mim, eu fazia. Mas por quê? Porque ela me dava atenção, um carinho, de certa forma, tá ali. Só que um dia ela me chamou assim, vamos fugir de novo, dessa vez vai dar certo. Eu falei, vamos, tinha perdido tudo. Sim. Né? Vamos. Eu lembro que dessa vez nós fugimos
A primeira vez já tinha sido um livramento de Deus, né? Que a polícia conseguiu encontrar nós, porque eu não sei onde que nós tinha parado se a polícia não tivesse conseguido encontrar nós. Quando a gente vai nessa segunda fuga, nossa, foi muito rápido, assim, e aconteceu tudo muito rápido. Ela pegou e falou assim, vamos fugir, só que antes vamos passar ali num lugar que tem uns amigos meus, e daí ali a gente vai conseguir alguma coisa, e dali a gente vai. Eu falei, tá. Quando a gente chegou lá e eles estavam numa roda, assim, só que eram pessoas muito bem mais velhas que nós. Tipo, eu tinha 11, ela tinha 15, e essas pessoas que estavam ali já tinham 30, já tinham bem mais velhas. Quando ela falou assim pra mim, ai, Jéssica, toma um negócio aí, pegou uma canequinha, me deu assim, comecei a tomar. Na minha cabeça era refri, mas não tinha gosto forte. Quando eu vi, eu comecei a ficar tonta. Eu falei, eu tô passando mal? Ah, não, coisa da tua cabeça, toma mais um golinho que você melhora. Mas até ali eu nunca tinha bebido na minha vida, nunca. Tinha 11 anos, né, beber como? Quando eu comecei, assim, a ficar tonta, eu lembro que tinha um mato, assim, na frente, eu comecei a meio cambalear, assim, caí naquele mato ali, não sei por quanto tempo eu fiquei caída ali, mas era na rua, assim, não era longe, era na rua, não tinha casas perto, assim. E aí, quando me dei conta, eu acordei, eu tava numa construção abandonada. E tinha um rapaz me abusando de mim. E a minha roupa já tava no chão cheia de sangue. Nossa. Só que o que veio na minha mente naquele momento? Você é culpado? Você deixou alguém te tocar? Agora você vai sofrer. Naquele momento, o que eu fiz? Eu não lembro como eu cheguei em casa. Não lembro, eu juro por Deus que eu não lembro. Eu oro pra Deus me revelar como eu cheguei em casa naquele dia. Eu não sei se alguém me levou, eu não sei o que aconteceu. Só que no outro dia era uma dor, uma culpa dentro da minha alma. Eu não conseguia contar pra ninguém, porque ficava aquelas palavras na minha cabeça. Você deixou alguém tocar. E qual que era o meu medo? Ter ficado grávida. Porque a minha mãe falou, se alguém tocasse em mim, eu ia ficar grávida, na minha cabeça inocente. Falei, meu Deus, e agora? O que aconteceu comigo? E aquele medo, aquela dor, minha roupa com sangue. Eu tinha que lavar escondido pra minha avó não ver, pra minha avó não perceber, porque era minha avó que lavava a roupa. E ali eu comecei a me aprisionar cada vez mais. Só que daí ali eu comecei a ficar rebelde. Porque eu comecei a criar um ódio mortal pela minha mãe. Tudo que acontecia comigo, a culpa era dela. E eu já não estudava mais, eu não me relacionava mais com as pessoas. E nesse tempo, eu tinha 2 tias, a irmã da minha mãe mais velha, e eu cuidava dos meus primos, porque ela já tinha os filhos dela, então eram tudo recém-nascidos, e eu acabava sempre cuidando dos meus primos. Vem aqui cuidar de um, vem aqui limpar a casa, vem aqui, papapá. E ali a minha cabeça foi passando. Só que daí nesse tempo, por isso que eu falo muito sobre as brechas, né? Quando abre uma brecha na vida de um filho, né? Igual o meu pai era muito a prostituição. Muito. Moralidade. Então ele dava muita legalidade, né, pro Satanás agir na nossa vida. Então, como nós tinha também várias portas, fugia, mentia, saía. Então, era tudo, né, favorável pro inimigo fazer. Então, todos aqueles pontos, vamos fugir, vamos isso. E eu tava sendo levada, dominada por aquele espírito da orfandade. Eu ia onde me mandava, eu não tinha direção, não tinha pai, não tinha mãe. Meu avô com a minha avó não sabiam dar essa parte dessa educação, porque também não receberam, né? Pro meu avô também era só dar ali, não faz isso, não faz aquilo, ponto, mas não tinha uma conversa. Tipo, Sim. eu nunca tive uma conversa assim dentro de casa. Senta aqui, Jéssica, eu vou te ensinar como que é a vida, tipo, não, né? Então, fui descobrindo sozinha. E aí, quando chegou ali, minha tia sempre estava na casa de tia, tio e da minha avó. Foi passando o tempo. Só que daí o meu irmão, sim, meu Deus, nas drogas, ele se afundou. Se afundou. E eu comecei a beber demais. Bebia. Porque meu pai já era alcoólatra, então veio uma raiz. Minha mãe nunca bebeu, mas meu pai bebia muito. E eu comecei a beber, porque quando eu bebia, eu esquecia. E o meu irmão... Só que eu falava assim, não, eu não vou usar droga, porque senão eu vou ficar igual o meu irmão. Mas eu sempre, quando eu vou falar, eu falo, por que que eu não me envolvi com drogas? Eu cheguei a experimentar, as drogas eu experimentei. Mas por que que eu não me afundei nas drogas? Porque o meu medo era ficar sem sentido e ser abusada de novo. Então eu não usava, bebia até o tanto que eu sentia que eu tava ali conseguindo me controlar, mas a droga eu não me afundava por conta disso. Medo de ser abusada. Eu falava, não, se eu me drogar demais, eu vou ficar sem sentido. E vão fazer o que querem comigo. Eu não quero voltar para esse lugar de novo. Só que eu fiquei muito agressiva nessa época. Agressiva. Se fosse pra bater, eu batia em qualquer um. Se fosse porque eu não queria que chegassem perto de mim. Só que tinha uma pessoa dentro do meu ciclo familiar, que convivia dentro da minha família, que vivia abusando de mim. Ninguém sabia. Desde os meus 9, 10, 11 anos. Ninguém sabia. E um dia, essa pessoa falou assim pra mim, vamos dar uma volta ali, que daí depois eu vou te comprar umas coisas. Como era uma pessoa conhecida da família e de dentro, eu
confiei, vamos, né? E vamos passear ali comigo e daí eu vou comprar alguma coisa pra você depois. Só que eu vou saber o que eu ia acontecer comigo. Chegou lá, me levou pro meio do mato de novo. Aí ali aconteceu de novo e eu voltei e daí falou assim, se você contar pra alguém, acontece isso, ninguém vai acreditar em você mesmo. Mas como a minha mãe já tinha falado pra mim não contar pra ninguém e que a culpa era minha, sempre a culpa era minha. Daí eu ficava pensando, o que acontece comigo que leva as pessoas a fazer isso comigo? O que eu estou fazendo? Aí eu comecei a me vestir que nem menino. Eu pegava as roupas do meu irmão. E meu irmão usava aquele tempo aquelas roupas bem largonas, assim, umas touquinhas, tinha, tipo, um negócio bem estranho. E aí eu comecei a vestir com as roupas dele. Como eu com meu irmão somos muito parecidos de rosto, assim, nós dois somos iguaizinhos. E aí as pessoas confundiam eu com meu irmão na rua, eu amava. Por quê? Porque daí eu sabia que ninguém ia mexer comigo, eles estavam me confundindo com meu irmão, que era homem, né? E aí eu andava só com as roupas do meu irmão, bem doidona. E o pessoal não sabia se era meu irmão ou era eu que tava na rua. Aí ele foi desconstruindo a minha identidade cada vez mais, né? Eu já não sabia quem eu era mais. Eu queria viver que nem o meu irmão vivia, porque com ele ninguém mexia e dava tudo certo, ele andava na rua. Só que eu já tinha acostumado a sair, ficar na rua. Eu fugia e ficava na rua, depois voltava, ficava às vezes 2, 3 dias fora de casa, né? Isso já com meus 12 anos, 13. Só que eu não permitia ninguém chegar perto de mim, tipo, eu saía, tinha minhas amiguinhas de sair, e aquela agressividade, e eu criei um bloqueio em mim. Homem não vai chegar perto de mim, homem não vai chegar perto de mim, homem não vai chegar perto de mim. Quando eu chegava, eu já agredia, eu não tinha mais medo, eu tinha perdido aquele medo, era uma defesa. E aí eu comecei a sair, e o meu irmão não deixava eu sair. Se ele me pegasse na rua, ele me batia pra mim voltar pra casa. Então já era mais um tipo de agressão. Tipo, só que era o jeito dele não deixar eu ficar na rua, porque ele sabia o que ia acontecer comigo na rua. Ele já andava na rua, então ele não queria. Como ele não sabia se expressar com amor, o que ele fazia? Porque ele também, né, todo ferido, ele me batia. Só que ele me batia muito. Ele me pegava nos cabelos, ele me dava pedrada, ele, sabe, falava assim, vai pra casa, eu não tô mandando você sair. E daí o que eu fazia? Não tinha celular, nós se comunicava com as minhas amigas, ó. Vai por aqui, se você vê o meu irmão por lá, nós vamos por baixo. Então, nós dávamos uma volta numa cidade para chegar num destino para não encontrar com o meu irmão. Se ele me pegasse, ele me arrebentava. E assim foi passando, várias agressões. Então, eu fui ficando muito agressiva. Porque o que eu recebi era abuso e agressão. Por mais que pelo lado do meu irmão fosse pôr amor na cabeça dele, eu não vou deixar ela ficar na rua. Uma forma de proteger, né? Eu acabava sendo sempre nessa forma. E dentro com meus avós não tinha, tipo, relacionamento também de família, né? Dentro com meus avós era muito assim, 6 horas tinha que estar dormindo, ia pra escola, a minha avó bebia o dia todo. Eu não aguentava, assim, sabe? Porque era terrível. Só que eles não deixavam nós beber. Era tão engraçado, hoje eu fico pensando, né? Eu falava assim, vamos beber pra quê? Mas daí eles estavam, a avó, o dia inteiro dentro de casa, né? E bebia, né? Exemplo zero, né? Era só falava, mas o exemplo não tinha, né? Eu falava, meu Deus, bebia o dia inteiro, minha avó, coitada. Hoje eu entendo que era uma depressão que ela tinha, mas na época eu não sabia, né? E acabava ficando, daí olha só como que era. Eu e a minha tia, que somos criadas que nem irmã, a gente tem um ano de diferença. Eu tenho 32, ela tem 31. Nós pegava, conseguia ali uns 10 pila, 20 pila, porque daí eu ia pra minha tia limpar a casa, pra um fazer outro, nós ia conseguindo dinheirinho, né? E ela não, ela ganhava, né? Do vô, ela ganhava. E aí nós comprávamos 1 litro de vodka e ficava lá na frente da televisão escutando Eduardo Costa, as coisas, e chorando com a avó e bebendo. Só que aquilo ali alimentava a nossa alma. Alimentava, que dava aquele... parecia que fosse uma anestesia, assim, na dor, sabe? Ia passando os dias. Aí quando chegou nos meus 15 anos ali, que eu me relacionei com o pai do meu filho, do Matheus, né, que é o mais velho, e acabei engravidando. E mais uma vez a culpa, porque eu engravidei. Dessa vez aconteceu que minha mãe tinha falado pra mim, engravidei. Só que ele não queria ser pai, muito menos se relacionar comigo. Ele só queria, né, enfim. Mas enquanto nós estava ali, meio que um namoro, era tudo 1000 maravilhas, né? Sim. E quando ele viu que ele também já era um pouco mais velho que eu, devia ter uns 20, eu acho, deveria ter 15, né? Ele já acostumado também a sair pra bar de mulher, essas coisas, só que eu não sabia, né? Eu nunca ia imaginar, porque quando... eu sempre falo assim, com o abusador, quando ele chega na vida da gente, ele chega, né, todo maquiado, né? Ele vem, não, sou uma boa pessoa, vou cuidar de você, e é tudo que eu precisava de um pai. E o abusador, ele se aproveita dessas coisas, fragilidade da gente, e vem plantando, vou cuidar de você, vou isso, vou aquilo. Tanto que até no início a gente não
não tinha tido relações nenhuma. Então, foi por conta disso que eu acabei até me entrando nesse relacionamento. Só que foi um relacionamento muito abusivo, porque, tipo, na minha frente era uma coisa e por trás era outra. E o que acontece? Eu comecei a ser ameaçada por ele. Tipo, quando ele bebia muito e... Tipo, daí eu engravidei. E quando eu engravidei, começou a se revelar essa pessoa. Eu falei, não. Comecei a pensar assim, mas eu não posso sair daqui agora. Porque da situação, porque eu vou ter um filho. O que eu vou fazer com um filho sozinha no mundo, com 15 anos de idade? Todo mundo me julgando, me tacando pedra. Porque daí ela ainda não tem o apoio da minha mãe. Não tinha o apoio... A minha família pode ficar aqui, mas não tinha um apoio, assim, nós vamos te ajudar. Agora você vai para um pré-natal, agora você vai para papai. Eu fiz tudo sozinha. Não tinha uma estrutura, não. Né? Eu tinha que ir pro posto sozinha, fazer minhas consultas sozinha, mas de certa forma eu já sabia que seria de jeito, porque eu deixei alguém me tocar, eu deixei aquilo acontecer, então eu que me sofresse sozinha. Passaram os 9 meses da minha gravidez, e desse tempo dos 9 meses da minha gravidez, o pai do meu filho colocou uma faca no meu pescoço e falou assim, se você abrir a boca eu te mato. Aquilo ali pra mim foi falei assim, não, eu não vou viver essa vida. Eu vou dar um jeito pra mim, pro meu filho sozinha, mas eu não vou viver essa vida. Se eu me viro sozinha, o Matheus, eu vou cuidar, né? Eu já tinha uma mentalidade mais à frente, porque eu já cuidava também dos meus primos muito. Uhum. Então, fui pro hospital. E quando eu dei o dia de eu ir pro hospital, eu lembro perfeitamente que começou a me dar as dores de manhã. E esse dia Deus não lembra esquecer que ele estava comigo. Porque eu pego aquelas malas, eu saio de manhã e vou pro hospital. E não falo nada pra ninguém. Eu senti as dores com o médico, já tinha me instruído, Jéssica, quando você sentir aqui, vai pro hospital, porque vai nascer. É um médico muito usadíssimo por Deus, que ele me cuidou na minha gravidez, né, no meu pré-natal. Ele foi um médico, assim, ele era um senhor de idade, ele me cuidava como uma filha, assim, na minha gravidez, sabe? Uhum. E eu tinha medo de ele mexer em mim. Por conta dos abusos, então eu tinha muito receio. Ele falava, filha, fica em paz. Ele me tratava assim, vai dar tudo certo, tá? Você vai ter teu bebezinho, eu tô cuidando de você. Então ele foi usado por Deus ali pra me acalmar durante a minha gravidez, porque não tinha ninguém. Eu ia no pré-natal sozinha, eu fazia tudo sozinha, né? E eu fui nesse dia ganhar o Matheus. Quando eu cheguei lá no hospital, o médico falou, tá, tem alguém pra te acompanhar? Eu falei, não. O médico olhou assim pra mim, eu 14 para 15 anos, com aquela barriga, com 2 sacolas, sozinha naquele hospital. Eu só tinha a passagem do ônibus pra ir que eu tinha guardado. Eu fiquei guardando, acho que na época deve ser uns R$2 e pouquinho. Eu fiquei guardando. Uma tia minha tinha me dado as roupas do bebê, o resto eu fui ganhando e fui guardando. O que eu podia guardar, eu guardava pro meu... Dessa minha tia até fez o chá de bebê pra mim, eu ganhei fralda, ganhei umas coisinhas. E eu fui com aquela sacolinha pro hospital e o médico olhou assim pra mim, você que é uma criança, né? Não tem ninguém com você. Eu falei, não. Só que na minha cabeça eu já tinha programado, entende? Eu programei na minha cabeça, tipo, eu vou conseguir. Cheguei no hospital, me colocaram no soro e lá eu passei o dia inteiro. Daqui a pouco chegou uma enfermeira e falou assim pra mim, como é que você tá? Eu falei, não, eu tô com dor. Daí ela falou bem assim, na hora de fazer tava bom, né? Agora tá aí com dor. Naquilo veio como se eu fosse mais culpada ainda, sabe? Nossa. Uma senhora de idade já, né? Daí aquilo veio como meu Deus... O que eu tô fazendo na minha vida? Tô fazendo tudo errado, né? Falei, mas a culpa era minha mãe, né? Se ela não tivesse feito tudo isso, eu não tava aqui. Enfim, sempre culpando a minha mãe. Cada vez mais aquele vazio, aquele buraco. E eu fui pra sala do parto e não consegui ganhar o Matheus normal. Não consegui, eu tava quase morrendo, eu e ele. Aí foi quando eles tiraram ele a ferro. A gente foi pro quarto, ele quase morto, eu quase morri também, nós quase ficou ali. Eu lembro que nessa hora, quando o médico amarrou minhas pernas e falou assim, força, mãezinha, senão vocês vão ficar aqui. Não tem mais o que fazer. E não dá tempo de fazer cesárea de emergência. Naquele momento, eles amarraram a minha perna, sem anestesia nenhuma, me cortaram, colocaram o ferro e puxaram. Tiraram ele. Quando tiraram ele, eu desmaiei. Uau. Desmaiei assim, eu falei, Deus, por favor, só salva a vida do meu filho. Porque a minha já não importava mais. Eu não tinha amor por mim mais. Eu só queria salvar a vida dele. Meu Deus. E aí, eu amei tanto o Matheus quando eu tava grávida, porque eu amava tanto, assim, sabe, na minha gravidez, sabia, com tanto amor, sabe, eu lutei pela vida dele até o fim, porque eu falava assim, não, eu não vou desistir dele, não vou, eu tô sozinha, mas eu não vou desistir, porque era uma gravidez de muito alto risco, então eu, por conta da minha idade, né, e eu não desisti, fui até o final. Ganhei ele, fui pra casa, passou uns 3 dias, eu lembro que aquelas mulheres no hospital foram coisas que me marcam muito, assim, sabe? Toda com a mãe ali vindo, pessoas vindo, conhecer os bebês, e eu olhava ali pro lado, eu sozinha, assim, sabe? Eu sempre falava assim na minha cabeça, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Ninguém mais vai me aceitar no mundo, ninguém mais vai me aceitar, porque agora fiquei grávida, tive um filho com 15 anos, né? Todo mundo me julgando, me julgava. Todo mundo falava, esses filhos da minha mãe, da Reni,
mim não vão dar nada, aquela ali vai ser prostituta, aquele lá sempre vai ser um drogado, aquela lá, outra, nem sei lá o que vai ser dessas crianças, todo mundo falava isso, sabe? E, de certa forma, essas coisas iam acumulando na minha mente. Eu falava, tá se cumprindo mesmo tudo que todo mundo fala, né? Vamos ser isso, vamos ser aquilo. E eu saio do hospital, vou. O pai do meu filho não deu muita importância pra mim, nem pro Matheus. O vô dele acaba assumindo a responsabilidade de pai. Ele falou assim, Jéssica, você não vai no advogado, você não vai fazer nada, porque nessa época minha mãe veio e falou assim, não, Jéssica, você tem que ir no advogado, assim, pedir pensão, minha mãe era muito do dinheiro, assim, sabe? E eu não queria dinheiro, eu queria que alguém me ajudasse a cuidar só, porque pra mim o dinheiro não ia fazer tanta diferença na minha vida. Naquele momento, ela falou assim, não, você tem que ir no advogado, tem que pedir pensão, tem que isso, tem aquilo, ela veio me direcionar. Só que eu entendo, veio me direcionar só nessa hora, pra não sobrar pra ela, porque eu era menor de idade, mas antes de eu, no caso, pra acontecer, não tinha mãe. Porque senão vai acontecer isso, e daí vão ir atrás de mim, não sei o que, não sei o que. Resumindo a história, era só pra ninguém ir atrás dela. Não. E nesse tempo, meu pai tinha sumido, meu pai tinha morado nas ruas, saiu de cena. E daí eu lembro que meu pai retorna. E daí o vô do Matheus assumiu a responsabilidade. Eu falei, se o senhor vai me ajudar, então tá bom. Eu não tô com problema de ir atrás de nada. Eu só quero que alguém me ajude com meu filho, porque eu não tenho como trabalhar. E eu preciso, comprando fralda, leite, as coisas pra ele. Pra mim tá tudo certo, pra mim eu me viro. E aí o meu pai aparece. Nesse meio tempo, já faz uns 4 anos que ele tava sumido. Ele apareceu. E quando ele me viu com o Matheus, foi um baque pra ele, porque eu tinha 15 anos. Nossa. Ele achou que ele ia voltar, ia estar todo mundo bem. E daí o meu pai sumiu de novo. E nesse meio tempo eu fiquei ali com a minha avó. Daí passei ali um tempo com ela, só que eu comecei a sair de volta. Eu acho que o Matheus deveria ter 1 ano e pouquinho, mais ou menos, eu comecei a sair. Daí eu já ficava com ele durante a semana. No final de semana ele ficava com o vô, que o vô me ajudava, né? O vô me ajudava. Assim, ó, a semana inteira ele ia pra aula, na sexta-feira eu já entregava ele pro vô. Ele pegava, tipo, na segunda. O vô dele cuidava no final de semana e eu ficava com ele durante a semana. E eu levava ele de manhã pra creche. Tava fazendo igual a minha mãe. Eu levava ele de manhã pra creche e buscava só de noite. Entendi. Né? Já pra não ficar ali, né? Eu tinha 15 anos. E aí acabava replicando aquilo que a minha mãe havia feito com nós lá atrás. Mas por quê? Porque na minha cabeça era normal. Levar pra escola de manhã, ficar o dia inteiro, buscar de tarde. E eu sair pra lá e pra cá. Em busca da atenção que a minha mãe também ficava buscando, né? Só que eu deixava com o vô dele lá no final de semana e às vezes eu ia dormir lá também, sabe? Pra ficar mais perto dele. E foi passando o tempo e nessa vida minha, eu dizia muito louca, né? Porque da minha família, eu e o meu irmão eram a ovelha mais negra ali. Era terrível o negócio ali, era fervoroso. E teve numa dessas voltas, eu lembro que eu tinha voltado pra casa e tinha amanhecido e o meu tio, agora já faleceu, o irmão do meu pai, chegou e falou assim pra mim, Jéssica, mandaram uma mensagem, vieram aqui na minha casa e falaram assim que acharam um homem assim, assim, assado, e a única coisa que ele lembrava de dizer que eu morava ali na entrada do bairro, que era a casa do meu tio. E é pra ver se é teu pai, mas tá entre a vida e a morte lá no hospital? Eu falei assim, tá, mas o senhor não foi lá ver, né? Ele, não, vai lá, você que é filha. Lá vai nós, cheguei lá, era meu pai. Ele tinha cortado o pescoço daqui, aqui, ó, se degolado. Aí eu olhei assim, não é. Cheguei lá, era ele. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da vida? Fiquei no hospital com ele um tempão. Ele foi pra UTI, da UTI fiquei com ele no hospital um tempão. Eu culpava minha mãe. Culpa da mãe, porque eu nunca culpei o meu pai. Sempre culpei a minha mãe, porque ela que decidiu sair, ela que decidiu ir embora. E nesse tempo, eu fiquei no hospital com meu pai, e daí cuidei dele, pedi pro meu avô uma misericórdia. Eu falei, vô, o pai não tem pra onde ir, se o senhor não deixa ele ficar aqui na tua casa, que meus avós eram pais da minha mãe, né? Meu pai. E quando meu avô deixou, falei assim, ó, vô, porque se o senhor não deixar, eu vou ir pra rua com ele. Eu não vou deixar o pai nessa situação, porque ele tinha feito aquela cirurgia que fica com a tráqueo, né? Que fala, né? Que fica o buraco aqui. E daí foi aonde o vô falou, fico, porque o vô viu que eu tava decidida aí com ele. E os meus irmãos estavam nem aí, não queriam saber dele. Né? Meu irmão já era casado, já tinha se casado. A minha irmã, muito menos, estava na vida dela. E eu falei, se o senhor não deixar, eu vou na rua com ele. Morar na rua com ele, até ele se melhorar. Daí o meu avô deixou. Meu avô deixou ele ficar lá um tempo, só que ele não conseguiu ficar. Passou uns dias, ele pegou e foi embora de novo pra rua. Só que eu não entendia que o meu pai não queria ficar com nós. Na minha cabeça, eu só culpava a minha mãe, mas eu não entendia que ele não queria. Eu achava, tipo, que eu sempre tinha que estar fazendo algo pra ele me aceitar. Mas ele não queria. Só que eu não entendia. E daí passou e a minha mãe começou a ir pra igreja.
Ela teve um encontro com Deus, com Jesus, começou a ir pra igreja. Só que eu não aceitava. Um Jesus que aceitava uma pessoa que abandonou os filhos. Eu tava muito rebelde nessa época. Eu tava muito, assim, a minha raiva era demais. Eu lembro que uma vez eu saí nesse meio tempo, daí tinha uma amiga... Deus sempre faz eu contar isso. Tinha uma amiga que saía com nós e ela era muito grande. Ela dava umas 2 pessoas de mim, assim. Você vê o nível que os demônios me possuíam. E um dia ela falou assim, ela me empurrou. Nós saímos à noite, tava bebendo, assim. Lembro, eu estava assim, bebendo num campo, assim. E daí eu tava conversando. Eu tinha muito amigo. Tinha muita amiga. Nós tinha muitos amigos, assim. E nós tava conversando com esses amigos meus. E ela tava afim desse amigo meu. Só que eu nem sabia. Nem sei se ele sabia que ela tava afim dele. Só que nós era muito amigo. E daí nós tava conversando. E daí ela veio e achou que eu, tipo, tava conversando com ele porque eu sabia que ela queria ficar com ele e eu tava, acho que eu tentando. Entendi. Não tinha nada a ver. Uhum. Eu tava conversando. E aí ela veio e eu falei assim, não tem nada a ver, ó. Eu arrumo pra você, ele é meu amigo, faz um tempão, crescimos juntos. Nessa época eu já tinha uns 17 por aí. E aí ela pegou e me empurrou. Não, eu falei sempre, ela não toca em mim. Ela me empurrou, só que ela dava umas 3 de mim, muito grandona, assim. Quando ela me empurrou, eu voltei, assim, veio uma força que me tomou, eu grudei ela, joguei no chão e dava tanto soco na cara dela que eu não sei como que eu derrubei ela. Porque os demônios me possuíam muito forte, quando eu bebia, assim. E eu bati nela, eu desfigurei a cara dela. E fui embora, não tava nem aí, dava risada. No outro dia, uma pessoa falou assim, Jéssica, em quantas pessoas vocês bateram nela? Porque a mulher tá deformada. Eu falei, nenhuma, só fui eu. Não foi você. Ali, Deus me mostrou o nível que os demônios me possuíam. Uau. Na hora da raiva. Porque eu jamais ia conseguir bater nela com a minha força humana. Nunca, ela era muito maior que eu. Muito mais velha que eu, a estrutura dela toda. Como eu derrubei ela, não sei. Tanto que eu lembro até hoje que pra desgrudar uma da outra, tiveram que jogar gelo em cima de mim. Ninguém conseguia tirar. Ninguém conseguia tirar. Nem os homens, nem os que estavam com nós conseguiam tirar eu de cima dela. Então, se aquela hora não conseguisse tirar eu com o gelo, que estava muito frio, jogado em cima de mim, eu não sei se eu não tinha tirado a vida dela. E olha o que eu ia fazer da minha vida por uma raiva, uma dor que estava dentro de mim, porque tudo aquilo vinha era coisas feridas que já estava dentro de mim. E o que eu liguei depois que Deus falou uma coisa com a outra? Quando a minha mãe falava assim pra mim, não deixa ninguém encostar em você. Então, quando eu falei pra ela, não me encoste, que era o meu sempre ela falava, não me encoste. Sempre era isso, porque eu sabia que se encostasse, alguma coisa ruim ia acontecer comigo. Então, quando eu falei pra ela, não me encosta, ela me encostou, veio aquele dardo na minha mente, encostou. Agora é proteção. E a minha proteção era o quê? Bater. Batia, porque era a única forma eu tinha que ser mais forte que a pessoa pra me defender, pra mim não sofrer. E ali depois eu passei um tempo e eu não me arrependia, que nada, eu dava risada. Lembro que nós saímos com as minhas amigas, assim, e tava em rodas de amigos, assim, e uma vez veio um homem, assim, passou uma garrafa, assim, na minha bunda. Por que que ele fez aquilo? Porque eu já não tinha mais medo ali, eu já não tava mais naquela negócio, não me toca, não me encosta, me toca, que você vai ver. Tipo, já não tinha nem medo, nem de homem, nem de mulher, nem de ninguém, era algo que me possuía. E aí, naquele dia, eu, com uma amiga minha, batimos naquele homem. E daí ele entrou pra dentro de um bar que tinha perto, assim, nós fomos atrás dele. Eu falei assim, vem aqui. Ele falava assim, não vou. Ele falava assim, não é homem? Ele falava, não sou. Totalmente possuída, né? E aí ali eu girei aquele bloqueio, eu agredia muitas pessoas. Por conta que eu não... Era a minha forma de defesa, era agressão. Por quê? Porque meu irmão me batia, que é agressiva, né? Tudo era aquela agressão pra todo lado. Dentro da minha casa não tinha, meu avô não batia, minha avó não batia. E dentro da casa nós era outra pessoa. Entendi. Nós só era isso aí na rua. Mas dentro da casa era o avô falava, nós abaixava a cabeça. A avó falava, nós abaixava a cabeça. Era tudo bem quietinho. Dentro da casa não fazia nada. Só que quando saía fora, se revelava. A minha mãe teve um encontro com Jesus, certo? Só que a minha mãe, ela era muito religiosa. Tipo, ela levava nós na igreja, só que ela era muito da parte, ela não tinha desprendido do dinheiro ainda. Então, tipo, eu te empresto 30, você me paga tal dia. Chegava aquele dia, ela cobrava. Você não pode cortar o cabelo, você vai pro inferno. Você não vai isso. Então, eu comecei a fugir. Ia pra igreja ficar perto dela. Aí, quando a gente veio embora, ele passou o tempo, conheceu o Vladimir, a gente acabou casando, e a gente veio embora pra Balneário. E teve um rapaz, quando ele foi na barbearia, falou assim pra ele assim, ó, vamos na igreja em Baixada, que era a igreja aqui. E a gente foi nessa igreja. E quando a gente chegou nessa igreja, a gente começou... O pastor foi usado e falou assim pra nós, Deus tem uma obra muito grande na vida de vocês. E foi aquela primeira vez que eu vim sentir Deus falando comigo. Uau.
Só que, enfim, a gente ficou indo só ali, mas era em busca do quê? Financeiro. Entendi. Nós tem que ir atrás de Deus, porque Deus vai transformar vai melhorar a vida. Financeiro, E nunca aquelas coisas de dentro vinham pra fora, né? Era sempre uma barreira muito grande, porque eu achava que não tinha problema. Entendi. Tipo, tudo que eu passei, eu venci, vou morrer com isso e é com isso. Uma frase que eu sempre falava era assim, ó, eu sempre vou morrer com essa dor no meu peito. Entendi. Eu sempre vou morrer com isso dentro de mim. E aí foi quando a gente começou a ir e a gente ia nos domingos, todo domingo a gente ia pro culto normal e dia de semana trabalhava, ficava em casa e a nossa vida começou a melhorar até financeiramente mesmo. Só que aquelas coisas estavam empatando dentro do nosso relacionamento. Por quê? Porque às vezes eu era muito agressiva no falar, nas palavras, no meu jeito de ser. Então, eu não demonstrava muito amor, muito carinho, assim. Eu já não bebia mais, não fumava, tinha parado. Daí eu falei, tá bom, mas é sério, nós nunca mais vamos beber na vida? Só que ninguém ia acreditar, porque a nossa casa era o ponto de todo final de semana o pessoal tá indo beber e trazer pessoa, né? Só que aí eu já entendi que era a oração da minha mãe. Porque a minha mãe orava muito pra nós sair desse lugar. Tipo, ela se arrependeu de tudo que aconteceu, mas nós não via esse arrependimento nela, né? Nós não queria ver, na verdade. Por causa da revolta. Por causa da revolta. Nós não queria perdoar, aceitar ela. Jamais, nunca. Você fez isso e essa culpa você vai carregar pro resto da vida. Aconteceu tudo que aconteceu na nossa vida por culpa tua. Não era realmente pelas nossas escolhas erradas, era por culpa dela. Aí a gente veio pra cá, enfim, conheceu a igreja e começou a ir pra igreja. Só que a gente teve um encontro com a religião. Por conta já da minha mãe vir colocando esses pontos também dentro de mim, eu comecei a ir pra igreja pra confrontar ela. Tipo, se ela falava pra mim, não faz isso, que vai acontecer isso, eu falava, não é isso. E começava a confrontar ela. E não lia a Bíblia, não tinha relacionamento com Deus. Não, nenhum. Entendi. Só ia na igreja, eu achava na minha cabeça que era parar de beber e parar de fumar, ir na igreja, no culto de domingo, isso era Jesus. Então, nós ficamos em torno de uns 4 anos, assim, mais ou menos 5. E eu não aceitava que a minha mãe fosse na minha casa. Nunca deixei ela ir. Tipo, ela podia fazer parte da minha vida na casa da minha irmã. Tipo, a minha irmã morava aqui, ela ia na casa da minha irmã, mas eu nem convidava ela pra mim ir na minha casa. Tipo, era uma revolta. E meu pai morando na rua, né? Nesse meio tempo, meu irmão foi preso. Então, e um dia eu entrei dentro do presídio e uma coisa que marcou muito forte pra mim foi que o meu irmão falou assim pra mim: Jéssica, se a mãe e o pai não tivessem feito isso comigo, eu não tava aqui. Né? Não tivessem nos deixado, né? Eu tinha estudado, eu refleti muito aqui dentro. E aquelas palavras me feriram, porque eu falei assim, aonde foi que o meu irmão se perdeu? Aonde foi que ele se perdeu? Porque é muito forte quando a gente entra nesses lugares dos presídios, porque, enfim, ele errou, fez o que aconteceu, né? Direcionou a vida pra ele. Mas quando bateu aquelas grades, eu olhei pra trás e eu sabia que eu não podia tirar ele dali. E eu olhei ele chorando, assim, pra mim. E o cara, quando ele fechou, assim, a portinha, assim, ó. E eu vi ele só escorrendo as lágrimas, assim, e querendo, assim, eu queria ir com você. Eu saí dali com mais revolta da minha mãe. Só que a minha mãe não queria visitar ele. E naquele dia eu falei assim, mãe, se algum dia você amou, se algum dia você sentiu um amor por nós, vai visitar ele. Pelo amor de Deus, vai. E aí ali foi abriu uma luz na mente dela. Que talvez não fosse só servir Jesus, tinha que começar a resgatar nós, né? Fazer um caminho de volta. Aí ali ela começou. Ela foi. Quando ela foi, ela falou assim que ela quase desmaiou lá dentro. Porque ela teve um encontro com a realidade dos filhos dela. Uau. E ela não podia fazer nada para tirar ele dali. E a prisão do meu irmão, eu acredito que foi um dos motivos para mim me aproximar de Deus. Porque quando ele foi preso, eu lembro que eu saí da prisão e tinha o pessoal da Universal, que eles ficam evangelizando ali, né, o pessoal. Sim. E eu lembro que tinha um pastor e eu tava muito desesperada. E eu falei assim, olha essa foto do meu irmão, você não viu ele lá dentro? Eu preciso entrar. Eu queria ver o meu irmão, fazia um mês que ele tava lá e ninguém via. E ele falou assim pra mim, viu, eu não posso dizer que eu vi ele, mas você vai na igreja tal dia, tal, que eu quero cuidar de você. E eu vou ajudar você, que a gente vem, traz, né, pra eles o evangelismo aqui dentro. E ali eu comecei a me aproximar de Deus. Eu comecei a orar,
eu começava a buscar, eu chorava muito na presença de Deus. Ali, eu confesso, eu comecei a conhecer Jesus. Perto, a se relacionar. Perto. Porque daí, o amor pelo meu irmão era tanto, porque desde nós de pequenininho, nós nunca se desgrudou nós três, eu e os meus 2 irmãos. Então, eu ia fazer tudo que tivesse ao meu alcance para tirar ele daquele lugar. Aí eu comecei a me relacionar com Deus. E a minha mãe começou a visitar ele. E aí eu começava a ir a visitar ele, cada vez que eu visitava ele, parecia que eu tinha um encontro com Deus. Porque cada vez que eu visitava ele, assim, eu olhava ele assim, e eu falava, onde foi que a gente se perdeu? E Deus começava a ministrar no meu coração. Aonde foi que vocês se perderam? Eu preciso entrar nesse lugar, né? Eu preciso entrar nesse lugar. E aí foi quando eu escrevia, nós comunicávamos muito por cartas. Escrevia a carta, ele me mandava a carta e ele me mandava versículo, porque ele estava sendo ministrado lá dentro, né? Então ele me mandava versículo e eu lia aquele versículo, porque eu respeitei muito meu irmão. Por ele ser mais velho, então eu sempre respeitei muito o que ele falava. Então ele me direcionava, Jéssica, leia esse livro, leia esse aqui na Bíblia. E eu lia quietinho e ficava. E foi de certa forma onde eu comecei a me relacionar com a minha mãe também, porque eu ligava, mãe, falou isso e aquilo, tal. E a minha mãe falava, não, porque na palavra fala assim, e Deus fala assim, e a minha mãe começou a falar. Daí nesse tempo que nós viemos embora pra cá. Quando eu vim embora pra cá, a gente começou a ir nessa igreja que eu falei pra você, Deus falou com nós, foi a primeira vez que eu comecei na igreja mesmo, porque nesse tempo eu não ia na igreja, eu só fui na Universal uma vez, porque o pastor pediu, e comecei a me relacionar com meu irmão por carta e com a minha mãe, então o meu relacionamento começou ali. Quando a gente vem pra cá, tudo isso acabou, tipo, eu ficava chorando lá por conta do meu irmão, pedindo pra Deus, mas a gente ia na igreja em busca do financeiro, então quando Deus estava começando a entrar onde ele queria, nossa, saiu. E aí foi quando eu comecei a debater muito com a minha mãe a parte do evangelho. Porque daí ela vinha e falava uma coisa, mas eu pra confrontar ela, porque eu não tinha perdoado, eu queria discordar dela, né? Mas a minha mãe já tinha se transformado inteira, só eu que não enxergava. Entendi. Não queria enxergar, né? Porque não queria dar o braço torcer. Eu não queria perdoar, não pode. Deus não perdoou ela, não. Não, jamais. Não tem como. Olha tudo que eu passei, olha o que meu irmão tá vivendo, como que perdoou. E engraçado que nós 3 irmãos foram 3 estágios. Eu fui muito agressividade e bebida, né? A minha irmã, depressão. E o meu irmão, prisão. Então foram 3 prisões diferentes. Uau. E a minha irmã sempre muito quietinha, mais nova. Muito, muito quietinha. Ela nunca foi de falar muito. Então por isso que ela ficou mais depressiva. E nós sempre foi mais explosivo. Eu com meu irmão já falava, já pá, e ela nunca falou nada. E aí quando foi que eu tive o meu real encontro com Deus, porque até então eu não culpava o meu pai, a culpa era da minha mãe de viver na rua, do meu irmão tá preso, de eu ter sofrido tantos abusos e da minha irmã. Até então, não entendia que ela tinha depressão. Pra mim, pra ela, tava tudo bom. Tanto faz como tanto fez, porque ela nunca falava nada mesmo. Então, pra mim, tava tudo certo. Porque eu era egoísta, eu só pensava em mim. Que eu tava sofrendo. Tipo, eu tô sofrendo, eu queria ajudar o meu irmão, mas não era pra ajudar em si, depois eu entendi o meu irmão. Era pra mim não sofrer com aquela situação do meu irmão. Entendi. Porque quando Deus me trouxe para um lugar de conserto, ele começou até o lado bom da minha alma. Porque quando eu tenho um lado bom da alma, que você quer fazer algo bom para a pessoa, mas não é para a pessoa, no fundo é para a gente mesmo, para a alma da gente saciar. Sim. No fundo não era para aquilo. E eu fui entender. Só que aí a gente se afastou um pouco da igreja, de ir na igreja, porque nós era meio rebelde, né? Rebelde é assim, né? Você fala uma coisa que não gosta, já não é mais, né? Não é nem Jesus mais que tá contando ali. E aí eu lembro que uma vez o pastor falou assim na igreja, se tiver que dar o teu dízimo e tiver alguém passando na rua, você não dê do dízimo não, você pegue do teu bolso e dê e não misture com o dinheiro da igreja. Bastou, foi aquilo pra nós sair da igreja, né? Já tava com um pezinho dentro, um pezinho fora, né? Quando falou aquilo, pronto, nunca mais eu piso nessa igreja também. Era o que precisava. Só que Deus nunca deixou eu esquecer que até hoje nós escolhemos uma oferta que eu dei nessa igreja. Porque quando a gente chegou em Balneário, a gente chegou muito ruim. Sem emprego, sem nada. E eu lembro que eu tinha R$100. Na época, 10 anos atrás, R$100 valia muito dinheiro. Eu tinha só tinha aqueles R$100. E naquele dia Deus tocou no meu coração. Falou bem assim, dê essa oferta que eu dei em nome de um emprego que eu ia ter. Dou porque eu quero uma vaga de emprego. E aquele dia eu dei aquela oferta naquela igreja. E quando eu dei aquela oferta na igreja, assim, naquela semana já arrumei emprego. E através desse emprego que nós estamos hoje, né? Porque o Vladimir, na época, tinha feito curso de barbeiro, só que ele não arrumava emprego na barbearia, assim, pra ganhar um salário bom.
Tipo, ele ganhava R$100 por semana e eu precisava de um emprego fixo para manter as contas, para ele não sair da barbearia. Porque se ele sair da barbearia, ele não ia viver o sonho que ele, o curso que ele fez, enfim, tudo. Entendi. Então, essa oferta eu dei para uma vaga de emprego para mim. Eu nunca tinha trabalhado na vida, pastor. Nunca. Ali, para mim, foi um aprendizado, porque me colocaram no shopping, na praça de alimentação, para ficar oferecendo cardápio. E eu nem falava. E ali eu consegui aquele emprego. Só que aquele emprego nos sustentou por muito tempo, porque ele pagava o nosso aluguel, as nossas dívidas altas, e não deixou que o Vladimir saísse da barbearia. E ele conseguiu. E hoje, eu falando, porque eu entrei no gancho ali da oferta, Deus me lembrou, mas foi nessa igreja que você deu a oferta e confiou em mim. Eu fiz as coisas na tua vida, né? E naquela época, né, o que o pastor falou ali naquele contexto, nós entendeu totalmente diferente e acabou saindo da igreja. Não é porque o coração estava ferido, né? Sim. Ainda estava no dinheiro, não estava realmente em Jesus, né? Nós não queríamos ser curados e nós ficamos um tempo sem ir na igreja. Daí ali é onde a gente foi muito para academia, começou a se viciar muito na academia, e academia todo dia. Aí ia de manhã, cuidava do corpo, meu Deus, era uma treva. Era o vício que tinha na bebida, nas coisas, transformou tudo para dentro da academia. Porque eu achava que eu ia para academia, minha mente tava esquecendo das coisas, tava cuidando de mim, e daí entra a parte do ego, né? Ai, tô ficando com meu corpo bonito, tô ficando com isso e aquilo, e começa a aceitação das pessoas, a pessoa te aceita melhor, porque daí chega a conversar, que isso e aquilo vai inflando, né, a pessoa, e fomos cada vez se afastando mais de Deus, se afastando. E no 2021, 2022, a gente sofreu um acidente de carro, indo fazer uma ação social. E nesse acidente de carro, Deus falou comigo. Porque eu liguei pra minha mãe, falei assim, mãe, aconteceu isso e aquilo. Daí a mãe falou assim, não, eu já sabia que ia acontecer e é pra você voltar pra igreja, né? E eu falei assim, aqui, voltar pra igreja, vou. Lembra até que um dia a gente foi num culto e daí depois a gente não voltou pra igreja. E daí nesse ano a minha mãe queria vir passar o final de ano aqui em Balneário. E ela sempre ficava na casa da minha irmã. E nesse ano não tinha lugar pra ficar na casa da minha irmã. Daí eu falei assim, não, esse ano então eu vou deixar a mãe ficar aqui em casa. Daí, olha o nível do orgulho, né? Eu vou permitir a soberba que ela fique aqui em casa. E daí nesse ano ela veio e ficou lá em casa. Ficou em casa e eu não dei atenção pra minha mãe. Porque eu tava tão preocupada em ir pra academia, me cuidar, enfim, que eu só deixei ela lá em casa, comprei o que ela comeu e larguei ela lá e continuei minha vida. Só que daí, e eu achava que eu conhecia Jesus, que tava tudo certo na minha vida, que eu ia pra igreja, enfim, não fazia, né, bebia, fumava, né, os pecados que tá pra... Os expostos, né? Mas dentro estava tudo podre. E era aquela pessoa que ajudava, dava uma cesta básica ali, fazia uma coisinha ali, mas no fundo era pra minha alma se sentir bem. Não queria nem saber como que aquela pessoa tava, era só dar e tchau, né? Se vira você. E muitas das vezes o que as pessoas queriam era que nós sentasse e escutasse elas. Sim. Não era nem a atenção. Cesta básica, atenção. Que na realidade que tu precisava lá atrás. É, verdade. E aí o que aconteceu? Eu deixei minha mãe ficar. Ela ficou do dia 28 até o dia 2 de janeiro, na minha casa. E nesse ano, quando eu conheci o Vladimir, a gente casou no civil. Nunca casamos no religioso. Eu sempre sonhei casar de branco, assim, enfim. Só que nesse ano eu falei assim, não, como eu tô me acertando com a mãe... Daí ele falou assim, vamos casar, fazer tudo bonito. Eu falei, vamos. Até falei pra mãe, você arruma um pastor da tua igreja, a gente vai casar lá no Paraná, porque a gente arrumou o lugar, tudo bonito lá, tava tudo certo pra nós casar. Eu falei, não, agora eu tô me acertando com a mãe, vou casar, vou começar a viver feliz agora, porque daí vai vir Dia das Mães. Eu nunca comemorei meu aniversário, Dia das Mães, nada, nenhuma dessas datas eu nunca comemorava, eu fugia dessas datas. Porque eu lembro que na casa da minha avó era assim... Tinha os meus primos com a família dele e eu olhava assim, pra que eu vou comemorar? Eu não tenho família, não tenho por que comemorar. Então, nunca comemorei. Daí eu comecei a criar uma situação na minha cabeça. Vou deixar a mãe ficar perto de mim agora e daí vou... Só que passaram 3 dias, ela falou, Jéssica, eu vou embora porque eu tenho umas coisas pra resolver lá no Paraná. Eu falei, tá bom, mãe, pode ir. Deus abençoe. Ela tinha uns negócios pra fazer no dente. Daí foi o mês de fevereiro e ela fez extrações de 2 dentes. Quando ela extraiu esses 2 dentes, ela falou assim, Jéssica, infeccionou meus dentes. Eu falei, mãe, se cuida então. Eu já tava tendo um relacionamento de conversar assim com ela. Se cuida por conta do meu irmão. Porque quando o meu irmão foi preso, a gente se aproximou muito. Então, a gente ficava sempre em contato por conta do meu irmão. Então, a gente sempre tava conversando. E aí, ela falou assim, eu vou ter que arrancar mais um semana que vem.
Eu falei, tá bom, mãe, vai, arranque. Daí ela foi, arrancou o dente e foi parar no hospital. Porque, como ela já tava com 2 dentes infeccionados, ela pegou uma sepse e passou pro sangue. Daí eu liguei e o meu avô foi na casa dela, não achou. Daí eu falei, vô, a mãe dele disse assim, não, Jéssica, eu não sei da tua mãe, tá o dia inteiro sumida. Daí eu falei, deve estar na casa das irmãs da igreja, porque ela vivia muito na casa das irmãs da igreja. Deve estar na casa das irmãs da igreja, nem liga, daqui a pouco ela aparece, né? Nada da mãe aparecer, nada. Aí ela pegou, foi pro hospital e ninguém sabia. Porque de como ninguém se importava com ela, também não compartilhava com ninguém. Entendi. Tipo, ninguém dava bola, até a minha própria em si, família ali, não se importava muito com ela. Porque ela era muito julgada por ter abandonado nós. Por todo mundo. A minha avó, assim, demorou tempos pra aceitar, assim, sabe? Minha avó, assim, mãe dela. Então, ela foi muito julgada, então ela não compartilhava nada que ela sofria com ninguém, só com o pessoal da igreja dela mesmo. E ali eu julgava muito a igreja dela. Porque a igreja é bem tradicional, assim, né? Então, eu não me via naquele lugar. E aí ela foi pro hospital e daí o vô falou assim, não, descobrindo que a tua mãe tá, ela foi pra UPA e da UPA ela tá esperando vaga pra UTI lá na Santa Casa. Eu falei, meu Deus, mas ela só arrancou 2 dentes, o que aconteceu? Daí nesse final de semana, nós ia viajar pra entregar o convite de casamento pros padrinhos lá, que nós ia casar. E aí, nesse final de semana, eu fui e visitei ela na UTI, ela tava na UTI. Cheguei na UTI, olhei pra ela assim e falei, mãe, eu tô aqui. Quando eu falei, eu tô aqui, ela fez assim com a cabeça, assim, e como sinal de, tá bom, sim, vou descansar. Só que na minha cabeça ela ia sair da UTI. São só 2 dentes que ela arrancou, não foi nada demais, né? Eu cheguei aqui em Balneário, me ajoelhei, foi a primeira vez que eu me ajoelhei pra Deus. Primeira vez que eu me ajoelhei, que eu quebrei todo o meu orgulho e me ajoelhei. Falei assim, Deus, eu não sei, mas eu tô com um sentimento tão ruim, eu quero que você salve a minha mãe. E aí Deus falou assim pra mim, ela já está comigo. Naquele momento eu fui pro quarto, só que eu não me dei bola porque Deus falou comigo. E eu fui pro quarto, deitei, dormi. Quando eu abri, era 6 horas da manhã, o meu celular tava no perfil da minha irmã de luto. Aí quando eu liguei pro meu vô, eu lembro até hoje, as primeiras palavras que eu falei pro meu vô. Vô, o que eu vou fazer da minha vida agora? Porque ele começou a vir um filme na minha cabeça. Eu nunca vivi com a minha mãe. Nunca. E eu ia começar a viver ali. Eu ia casar, ia ter as datas com ela, né? E aí foi, enfim, aquela confusão de ir pra velório. Cheguei lá. Quando eu olhei a minha mãe no caixão, eu tive um encontro com Jesus ali. Ali eu tive um encontro com Jesus. Quando eu olhei ela ali, eu lembro até hoje, assim, que Deus falou assim pra mim. E ali eu conheci a igreja. Porque nenhum de nós tinha dinheiro para pagar o funeral dela, em torno mais ou menos uns 6 mil reais. E aquele dia a igreja dela foi lá e assumiu tudo. A família dela. Nós não era a família dela. A família dela era a igreja. E ali a igreja foi e assumiu tudo. Eu não conhecia minha mãe. Eu não sabia o que falar com os irmãos da igreja dela. E aí ali Deus falou assim para mim, minha filha, ela está viva. Quem está morto é você. Ali para mim foi um baque. Eu sentei no chão, assim, e eu fiquei a noite inteira deitada em cima dela, chorando naquele velório. Não tinha ninguém ali. Eu chorava, mas sabe por que eu chorava? De remorso, de dor. E ali enterramos a minha mãe, e ali o ancião da igreja dela olhou pra ela na hora que eu fui enterrar e falou assim pra mim, a irmã, ela começou uma missão aqui na terra e alguém vai ter que continuar. E eu falei, deve ser visitar meu irmão no presídio, enfim, essas coisas, mas não entendia que Deus estava falando comigo, que eu ia ter que continuar o ministério da minha mãe de libertação, e eu não entendia. E aí ali eu fui no outro dia, visitei meu irmão. A parte mais difícil da minha vida, o dia mais difícil da minha vida até hoje foi esse, chegar dentro do presídio e contar que a minha mãe não estava lá, porque durante esses 5 anos que ele ficou lá, minha mãe foi mãe dele. A minha mãe estava todos os meses, fazia chuva, fazia sol, frio, ela estava lá com ele. Ela fez tudo aquilo que lá atrás a gente tinha precisado. Para ele, ela fez. E ele falou assim, Jéssica, o meu castelo parece que foi construído na areia. Ali Deus começou a falar comigo sobre raízes. Está firmado em Cristo. E ali eu saí daquele lugar, vim pra cá e aí começou o meu encontro com Jesus. Porque toda noite me acusava na minha mente. A dor do arrependimento, a dói, porque quando a gente se arrepende, dói demais. Eu me arrependia porque Deus começou a falar bem assim, não, a tua mãe sempre esteve ali. A tua mãe nunca deveu nada pra você. Ela te deu a coisa mais importante, a tua vida. A oportunidade de viver aqui nessa terra. Aí você lembra quando eu falei que o meu primeiro abuso, que ela falou pra mim que se alguém tocasse em mim eu ia ficar grávida? Eu fui estudar, eu queria conhecer a minha mãe. E eu descobri que em torno de uns 12 anos dela, ela também sofreu um abuso, ela engravidou e esse filho morreu. Uau!
Então a dor e a culpa, aquilo que ela carregava, ela não era, de certa forma, era para me proteger. Entendi. Só que como ela não tinha sido tratada, ela não sabia como lidar com aquilo. A forma dela me proteger era falar, se você deixar. E aí eu entrei numa crise, porque não era culpa da minha mãe, ela também precisava de ajuda. E eu nunca parei para sentar e escutar a minha mãe, por que que ela nos deixou, por que que aconteceu. E eu comecei a ter, cada dia mais, Deus me desconstruir. E eu comecei a falar assim, meu Deus, não era ela, era eu. Era eu que devia ter abraçado ela, era eu que devia ter ficado com ela, era eu que devia ter escolhido, eu deveria ter honrado ela. Quanto mais eu lia a Bíblia, mais eu via a sujeira que eu estava enfiada. E tentando ainda provar para ela, para o mundo, que eu estava certa e ela estava errada. E aí ali eu tive um encontro com Deus. Eu lembro que um dia eu cheguei eu batia muito a minha cabeça na parede. Eu dava soco na minha cara, batia a minha cabeça na parede porque doía muito. Porque eu deitava no meu travesseiro e eu pensava assim, eu nunca mais vou ver minha mãe. Eu nunca tive chance de viver com ela e eu não tenho mais. Sim. E por que você fez isso comigo, Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Daí Deus falou assim, filha, não é porque, é pra quê? Eu ajoelhada assim, é pra quê? E aí foi quando o Vladimir falou pra mim, Jéssica, vamos ali na igreja. Desse tempo nós estava afastado, né? Vamos ali na igreja que eu vejo o pessoal saindo feliz dali. Porque ele não aguentava mais ver aquela situação. E ele, assim, muito de me amparar, assim, muito de coisa. Só que ele não sabia mais o que fazer. Eu falei, você não entende, né? Enfim, chegamos ali na casa do pai e aquele culto falou muito comigo porque a gente queria voltar embora pro Paraná. E Deus foi muito claro quando falou assim, não volte. Não volte do lugar da onde eu já te tirei. E aquela palavra entrou no meu coração. Eu falei, não vamos voltar mais. E ali tinha um culto de mulher no outro final de semana. E eu cheguei e tava lotado. Era muita mulher, não tinha lugar. Quando eu olhei, entrei, a mulher falou assim pra mim, tem algum lugar pra você? Eu falei, não sei, não conheço. Tô vindo só aqui, eu tô sendo direcionada. Daí ela falou assim, alguém guardou um lugar pra você. Tinha no meio um lugar. O Espírito Santo tinha preparado aquele lugar pra mim. Quando eu tô ali no meio do louvor, não querendo que ninguém encoste na mim, eu sinto uma mão, assim, do nada. E começou a ministrar sobre a minha vida, falar sobre a minha mãe, coisas que nada. Deus está te curando hoje, aqui nesse lugar. Deus vai escrever uma nova história na tua vida. Nossa. Que Deus vai trocar as tuas vestes. Daqui 1 ano, todo mundo vai ver, ninguém vai te conhecer. Aquilo ali, pra mim, foi tipo o que eu precisava. Fui pra casa, assim, com uma sede, uma vontade, assim, de me libertar daquele sentimento. Porque eu já não queria mais saber de nada, nem de conquistar nada na vida. Eu só queria libertar minha alma. E eu peguei a Bíblia, começava a ler a Bíblia, Deus falava comigo, eu me curava. Aí Deus falou, agora é o teu pai. Porque eu perdoei minha mãe, liberei perdão, tudo pela minha mãe. Deus falou, agora é o teu pai, agora você vai buscar ele. Aí eu chorando em casa, eles tinham passado em 6 meses, pra resumir. Chorando em casa, e eu fazia muito seminário de libertação sozinha em casa. Tipo, eu pegava os vídeos lá e as coisas, e me trancava e falava, não vou trabalhar, vou ficar aqui. Eu ficava fazendo os atos proféticos, as orações, tudo sozinho. E eu ficava aquela sede de libertar. Daí, cada ministração do seminário de libertação que eu fazia, eu entendia o que tinha acontecido com a minha mãe, o que tinha acontecido com meu pai. E daí, quando eu fui, Deus falou assim, eu entrei numa crise de choro. À tarde, Deus falou assim pra mim, sobre uma passagem lá do livro de José, quando ele vai perdoar os irmãos dele, primeiro ele chora muito, mas porque ele não tinha perdoado ainda, por isso que ele não conseguia liberar. E quando ele chorou, aquele choro era o perdão. Deus falou assim, você precisa perdoar o teu pai. Só que eu achava que eu não tinha problema com meu pai, por quê? Porque eu nunca culpei ele. Claro. Mas né, você precisa perdoar, porque todas as situações aconteceram assim, porque ele falhou, né, na paternidade com você, perdoe ele, libere ele, agora você vai buscar ele, vai honrar a vida dele. Porque tudo que você falou que ele queria fazer pela tua mãe, você vai fazer pelo teu pai. Porque você não teve chance pela tua mãe, você vai pelo teu pai ainda tá aqui. Daí eu lembro que o Vladimir chegou do serviço e eu falei assim pra ele, Deus falou pra mim buscar o pai. Mas como que eu vou encontrar o meu pai se ele morava na rua e eu nem tinha notícia de onde ele tava? Meu Deus. Daí ele falou assim, não, e amanhã? Eu preciso ir. Aí ele, então tá bom, então vamos. Daí eu liguei pro meu avô, falei, vô, o negócio é o seguinte, tô indo procurar o pai amanhã, vou chegar aí na cidade, tá o horário. Quando eu abro a minha Bíblia de manhã, eu falei, Deus, só saia daqui debaixo da tua palavra. Eu nunca tinha lido essa passagem, em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Aí eu fui, falei, debaixo da tua palavra eu vou. Quando Deus me deu aquela palavra, eu fui, porque era loucura na cabeça, sair procurar. Quando eu tô na metade do caminho, a minha tia me liga, Jéssica, acabei de encontrar o teu pai. Ele tá aqui, tá te esperando, ele quer ir embora com você. Eu falei que você tá vindo pra buscar ele, enfim. Cheguei lá, peguei meu pai, daquela situação, né? Tava na rua, né? Todo sujo, todo fedendo, tudo. Me abraçou e falou assim, não, eu vou com você, eu quero mudar de vida, eu quero me batizar, eu quero ir pra igreja, papapá. Só que daí levamos ele pra loja de roupa, compramos umas roupas que ele queria vestir, levamos pro hotel, passamos uma noite no hotel, viemos pra cá, trouxe ele pra minha casa, preparamos um quarto pra ele. A primeira semana tava tudo bem. Depois ele começou a revelar quem ele era de verdade. Aí ele começou a me tratar mal.
Aí ele começou a gritar comigo, aí ele começou a me desprezar, tipo, eu fazia o prato de comida que entregava pra ele na mão e ele me tratava mal. Mas Deus falou, honre a vida dele que eu tô tratando você. E aí eu honrando a vida dele. Aí no dia 20, eu fiz o meu aniversário dia 28 de março. Falei, pronto, a primeira vez que eu vou comemorar com o pai, né? Cheguei do serviço à tarde e o Vladimir falou assim, hoje é aniversário da Jéssica. Ele olhou e falou assim olhou assim pra mim, e daí? Aquilo foi como uma facada no meu coração, porque era o dia do meu aniversário, eu tava esperando aquele dia com ele. Meu primeiro aniversário com meu pai, eu tinha fazer 30 anos. E aí, ele falou assim, daí eu não quero. Daí eu entrei no quarto e questionei. Falei, Deus, por que o Senhor permitiu ele vir até aqui, para no dia do meu aniversário ele me desprezar dessa forma? Deus falou bem assim pra mim, filha, eu permiti que tudo isso acontecesse para você entender que eu sou o teu pai. Ele nunca quis ser e ele não quer. Aquilo ali eu chorei no quarto e Deus falou assim pra mim, você vai fazer o que você ia fazer com a tua família, você vai sair, você vai comer e quando você voltar, você vai sentar na mesa, você vai olhar nos olhos dele, você vai dizer que ama ele, você vai pedir perdão pra ele, tá? E você vai liberar ele. Em vez de eu na minha cabeça, eu tava o quê? Eu vou voltar, eu vou pegar, vou xingar ele, vou, né? Vou dizer que eu te perdoo e vai, mas não, você não vai perdoar, você vai pedir perdão. Aí eu fui, comi, voltei, sentei ele na mesa e foi a conversa mais difícil da minha vida. Eu falei, pai, senta aqui, porque ali eu tava aprendendo a ter maturidade espiritual, em discernimento. Falei, senta aqui, eu preciso falar com o Senhor. Olhei bem nos olhos dele e falei assim, pai, eu amo muito o Senhor, mas eu amo muito, muito, muito o Senhor, assim, demais. Só que eu não posso ir contra os princípios, eu não posso ir contra Deus para agradar o Senhor, porque ele queria que eu deixasse ele fumar dentro de casa, beber dentro de casa, entendi. E eu falei, não, se o senhor quiser fazer isso, da rua para fora, né, aqui dentro de casa não entra nada que não agrada a Deus. Eu já fiz muito da minha vida desagradando a Deus e hoje eu não permito mais. E daí eu falei assim, eu não posso ir contra os princípios de Deus, porque antes do Senhor ser, ele é. Amém. Meu pai. Falei assim, mas eu amo muito a vida do Senhor, eu quero te pedir perdão. Perdão mesmo se eu não fui a filha que o Senhor achou que eu deveria ser para você. Mas antes de ser tua, eu aprendi a ser filha de Deus. Nesse momento, ele olhou pra mim assim e sorriu. Ah, eu vou embora então, me dá o dinheiro meu que tá guardado com você, eu vou embora. Aí no outro dia de manhã eu dei o dinheiro pra ele e fui embora. E eu fiquei. Fui, continuei minha vida, passou uns 2 meses, ele ligou pra mim, Jéssica, eu queria voltar, porque eu me arrependi, papapá. Eu falei, pai, o senhor pode voltar, mas se o senhor quiser ser meu pai? Se o senhor voltar só apenas pra querer usufruir de alguma coisa que eu possa te oferecer, não, aí fiquei mesmo. Aí ele, não, eu quero, daí então o senhor vai pra recuperação e depois passar uns 2 meses na recuperação, você vem? Aí ele foi pra recuperação, ficou 1 mês, me ligou e voltou. Quando ele voltou, ele foi na igreja comigo, passou na clínica da alma e chegou de uma ministração que o pastor colocou sobre paternidade. E naquele dia foi específico o vídeo dos pais que tinham os pais presentes e o vídeo dos filhos que acontecia com os filhos que não tinha o pai. Uhum. Daí tinha o filho que estava preso, ele começou a ligar meu irmão. Daí tinha a filha que engravidou cedo, ele começou a ligar eu. Tinha a filha que começou a ligar nós. E aí o pastor falou assim, agora quem precisa liberar o pai, ou fazer aqui, né, aquele ato profético. Sim. Aqui, você vem aqui na frente e libera teu pai. Quando eu vi, meu pai era muito orgulhoso, assim. Ele levantou, assim, passou por mim e foi lá na frente. E abraçou o pastor lá, que ele escolheu, e liberou o pai dele. Quando ele volta, ele cutucou no meu braço, assim, e falou assim, bem seco, o primeiro abraço que meu pai me deu na vida. Me perdoe. Só isso ele falou. Me perdoe. Agora eu entendi o que eu fiz com vocês. Uau. Naquele dia a gente foi lá pra fora da igreja, saiu da igreja, daí ele falou assim, só que eu só vim aqui pra fazer isso. Eu vou embora de novo. Eu não vou ficar. Você não faz parte da minha vida. Uau. Foi, ali pra mim, sabe, foi o que eu precisava escutar. Pra te liberar. Porque se ele não falasse aquilo pra mim, eu ia ficar o resto da vida tentando. E atrás dele eu não ia viver o meu propósito. Quando ele falou assim pra mim, você não faz parte da minha vida. Tipo, eu fiquei lá atrás pra ele, com 8 anos de idade. Eu não sou a Jéssica de 32 anos. Os meus filhos não são neto dele. O irmão, ele não consegue visitar o meu irmão. Tipo, e quando ele falou isso pra mim, assim, você não faz parte da minha vida. Daí o Vladimir perguntou pra ele assim, tá, e as crianças dele? Ele falou assim, estão lá. Tipo, nós ficamos lá pra ele. Entendi. Ele não consegue enxergar nós como filho. E aquilo, assim, pra mim foi sabe, eu falei, tá bom então, pai. Então amanhã eu vou te levar na rodoviária. O senhor vai embora dele, tá bom. Levei ele na rodoviária, no mesmo lugar que eu despedi ele, que eu despedi a minha mãe, eu despedi ele. E eu entendi que ia ser a última vez que eu ia ver ele. E ali na rodoviária eu abracei ele me abraçou e falou assim, filha, eu quero te abençoar. Eu quero abençoar o teu trabalho. Eu quero que você prospere cada vez mais. Eu quero abençoar a tua vida, mas eu não consigo ficar.
eu não consigo. Isso aqui não é pra mim, vocês não fazem parte da minha vida. Eu vou calar. E ali eu consegui liberar o meu pai. Abracei ele, me abençoou, liberei ele. E daquele dia, a minha vida foi pra frente. Uau. Por quê? Porque como que Deus, ele é especialista em tratar a gente. Quando meu pai vem a primeira vez e Deus fala pra mim fazer um caminho de volta com ele, é porque eu precisava honrar ele, cumprir um princípio que tinha na Bíblia. Deus sempre soube que ele não queria ser meu pai. E não ia querer. Então, o que Deus fez? Tratar a minha paternidade com ele. Aí, ele vem, eu peço perdão, depois ele volta embora, ele volta pra me pedir perdão. E aí, quando eu consigo liberar ele pra Deus, né? Tratar a vida dele. E quando ele fala pra mim, você não faz parte da minha vida, foi quando ele me liberou. Porque se ele não fala aquilo, eu ia tentar ficar de novo. Uau. E ele me liberou. Aí que nasceu o livro. Meu Deus, Quando Jéssica. ele me liberou. Sempre falo assim que filhos não culpem seus pais, né? E a gente não sabe o que eles passaram. É verdade. Né, para acontecer aquilo. Eu sempre falo assim que Deus, ele me tratou muito na paternidade porque eu tive que aprender a depender somente de Deus. Porque eu não sei o que é ter mãe. Sim. Não sei, eu não vivi com a minha mãe. Quando eu ia ter a oportunidade de viver, ela faleceu. Entendi. Meu pai abriu mão da paternidade dele. Ele falou na minha cara que ele não quis. Então, hoje eu cuido de pessoas e eu tenho as mulheres que eu cuido e elas me chamam de mãe. E eu falo, meu Deus... Eu falo muito no meu livro sobre o perdão, porque a gente se perdoar também, né? Porque eu tive que me perdoar de não ter honrado a minha mãe, de não ter deixado ela fazer parte da minha vida. Eu entendi que a única coisa que eu devia para ela era gratidão, para ela terminar da vida, né? A oportunidade de viver, ser um canal, né, de Deus para me trazer a vida aqui. Hoje está cumprindo esse propósito. E foram muitas correntes quebradas aí. Muitas correntes na entender o que Deus quer, né? E eu... Uau. Falo na primeira assim, a dor não tem a última palavra, Jesus tem, né? Uau. Jesus é o perdão, foi ele que me libertou. Amém. Né? Porque o perdão é a chave que liberta. E pra mim viver o meu propósito, tive que perdoar meus pais. Uau. Me perdoar e perdoar a Deus, porque eu culpava a Deus também. E muitas vezes a gente não perdoa a Deus. Sim. E não vive, né? Verdade. O propósito.